Boa noite, meninos. Vamos dar continuidade, né? Continuamos aí nesse momento de adversidade, que a gente não estava preparado, mas que é necessário para o momento, né? Então, vamos dar continuidade, vou gravar as aulas e a gente vai seguir o nosso curso. Esse material tem na apostila de vocês, tá? Sobre demência. Peço que vocês peguem a apostila para acompanhar a aula. Depois eu vou passar uma atividade relacionada com o assunto. Bom, quando a gente fala de demência, a gente tem várias possibilidades, vários tipos de demência que podem ter, né, dentre os nossos idosos que a gente vai estar atendendo. Um dia eu tava com a minha mãe na loja, ela cuspiu no chão e as moças ficaram tudo olhando e eu... A minha mãe refogou a escarola com detergente. Você cuida de quem? Eu cuido da minha mãe. O Profissão Repórter acompanhou um momento delicado na vida familiar. A hora de cuidar de quem envelhece. Ela tem ciência que tem Alzheimer? Não, eu não vou deixar ela saber. Porque eu vou fazer de tudo pra ela nunca saber. Eu fico meio confusa. É chato ficar assim confusa. Eu não gosto. A doença que aproximou pai e filha. Nesse momento, a prioridade é essa mãe, porque eu sei que uma hora essa fase vai acabar. E eu vou perder esse contato que eu tenho, não quero perder isso. Porque eu nunca tive isso. É aqui? Ana Rosa bateu na minha casa um dia pedindo comida. Uau. Esse tá azedo, não? Não, apagado, eu acho. Tô vendo. Você tem que jogar fora. Você não pode comer isso. A senhora tá vendo? A senhora gostaria de ir para um abrigo ou uma casa de repouso? Eu vou ter minha casinha mesmo. Moradores de uma casa de repouso com estrutura de hotel. A senhora que vai fazer o pagamento da mensalidade hoje? 11 mil. O cheque tem fundo, viu? Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem, agora no Profissão Repórter. Quer documento meu? Não, de jeito nenhum. Imagina, documento pra mim é olhar. Olhar. O senhor quer com o Barcelos? Dizem. Na televisão? Morro da Sapolândia. Estamos à procura de idosos em uma das maiores favelas de São Paulo. Geralmente a gente vai num lugar onde nós somos convidados ou onde nós detectamos que precisa de alguma ajuda, a gente mapeia o lugar, vê o que aquele lugar precisa e vai buscar recursos. Tina é funcionária pública e também lidera uma entidade de ajuda às pessoas abandonadas. Nós cuidamos de pessoas, no geral. Mas o que nos interessa é fazer com que as pessoas se sintam incluídas. Como é que você conheceu a Dona Rosa, Tina? Dona Rosa bateu na minha casa um dia pedindo comida. E eu fiquei muito preocupada, porque ela estava muito magra, com uma aparência adoentada. E eu fui até a casa dela. Em vez de dar a comida, eu preferi levar a comida na casa dela. Ninguém nunca viu nenhum parente dela. Ela alega que teve 7 filhos. Um espelho, sapatos. Tina conta que há um mês foram retirados 2 caminhões cheios de coisas que estavam dentro do cômodo. Dona Rosa? Oi, é a Tina, tudo bem? Tá. Posso entrar? Eu trouxe um moço para conhecer a senhora aqui. Fosse uma visita. Quantos filhos a senhora tem? Eu? É. Sou mãe de 11 filhos. 11 filhos. 11. Qual é o nome deles? Roseli. Roseli. Os 2 chamam Joel, Dona Luciana. Rosa confunde o nome dos filhos. E as 2, Jaquelina e Janaína, que nasceu aqui. Não sabe a idade, não tem referência da família e conta que perdeu os documentos em uma enchente. Pela avaliação da médica, ela precisa fazer uso de insulina diária. Mas ela não faz, por conta da memória, também ela não vai lembrar, né, de fazer isso. E o perigo, né, dela própria se injetar. Essa geladeira a gente deu pra ela em julho do ano passado, né? Tem bastante coisa aqui, não? O problema são as datas de validade e a maneira como eles mantêm os alimentos, tá vendo? Esse tá azedo, não? Tá meio... Não, eu tô vendo que isso aqui tá... Só tem que jogar fora. Olha, Pode comer isso. você não pode comer isso. Essa fiação que é preocupante, né? Curto-circuito, incêndio. Aqui no canto tem um banheiro.
uma área bastante úmida, né? Tudo fechado aqui, muita teia de aranha. É a síntese do abandono absoluto. O Brasil tem 15 milhões de idosos como Dona Rosa. Em 2060, serão 68 milhões, quase 30% da população. Como é que o país está preparado para cuidar dessas pessoas? Ele não está preparado. Eu acho que é em decorrência também de um problema familiar, social, as pessoas não têm respeito pelo idoso, né? A situação de extremo abandono parece não incomodar Dona Rosa. O que a senhora mais deseja na vida? Na vida é viver, não é? Sim. Nós todos para viver no mundo, né? No barraco de um único cômodo, mora também outro idoso, Paulo, de 60 anos. Vocês moram juntos aqui? Eu convivo ainda com ela aqui agora. Onde o senhor dorme? Aqui mesmo, nós dormimos sim, mas arrumando aqui o negócio daqui. É um sufoco danado, mas coração de mãe. Quem é seu marido? O meu marido? Desde o fim da minha morte. Paulo vive dos alimentos que Dona Rosa consegue na rua. O senhor bebe? De vez em quando toma uma cerveja, uma cachaçinha também, vai embora. Meu cigarrinho de fumo. Cachaçinha todo dia, não? Todo dia, ou toda hora, sei lá. Dona Nininha mora ao lado da casa de Dona Rosa. O que a senhora acha da situação dela, Dona Nininha? Difícil, né? E a minha também. A minha está difícil. Qual é a situação mais difícil? É a dela ou é a sua? A minha. Por que é dela? Porque ela não tem ninguém, não tem família, só Deus na vida dela. E a senhora tem? E minhas filhas, né? Dona Nininha envelheceu com dificuldades. Criou sozinha 5 filhos, um deles especial. Tudo bom? Há um ano, Dona Nininha sofreu um infarto, que fez ela perder o emprego. Minha vida não tem sentido. Não tem sorte. Você disse que não tem sentido? Não tem. Vivo muito doente. Muito doente. Um dia eu tava com a minha mãe na loja, ela cuspiu no chão e as moças ficaram tudo olhando e eu, Um dia ele pegou no supermercado um chocolate e botou no bolso. Eu não vi. A minha mãe refogou a escarola com detergente. Essas pessoas estão aprendendo a lidar com uma doença que é a principal causa de demência entre os idosos no mundo. Esse é um grupo de apoio a cuidadores de pessoas que têm a doença de Alzheimer. Esse encontro acontece uma vez no mês e é promovido pela Associação Brasileira de Alzheimer. A Organização Mundial da Saúde estima que no Brasil 1.200.000 pessoas tenham a doença. A gente está falando de uma doença que tem um impacto grande em todo mundo, porque é muito difícil lidar com perda, né? Por isso que emociona, né? Então é difícil a gente olhar a perda, perceber a deterioração, perceber assim, ele cantava, ele fazia um monte de coisa e agora ele não consegue mais fazer. Porque isso é triste mesmo. Mês que vem a gente está aqui de novo. Obrigada, pessoal. Você cuida de quem? Então, foi detectado Alzheimer na minha mãe há 3 meses só. E eu tô muito triste, porque eu sou filha única. E minha mãe é filha única também. É muito difícil, é muito difícil. Não tem como explicar como é difícil. Ela tem ciência que tem Alzheimer? Não, eu não vou deixar ela saber. Eu vou fazer de tudo pra ela nunca saber. Essa aqui é a casa da Pérola. Ela nos autorizou vir acompanhar o cotidiano dela e da mãe dela com uma única condição: não falar sobre o Alzheimer perto da idosa que não sabe que tem a doença. Oi, olá. Tudo bem? Eu tô bem, e você? Licença. Eu tranco e a gente sempre tranca e tira a chave, pra ela não passar. Você fechou a porta? Ela sabe que a gente vai gravar? Ela já tinha falado, ela ficou feliz. Depois eu falei, ela esqueceu. Depois eu falei, sabe assim. Maisinha, a minha amiga chegou. Olá, bom dia. Que gostoso. Eu queria conhecer a senhora um pouquinho.
passar o dia aqui com a senhora. Você tem brinquinho assim como o meu, olha que bonitinho. Ela tem um brinquinho como o meu, filho, olha. Que bacana. Ah, gostei de conhecer. Como você chama mesmo? Meu nome é Valéria. Valéria. E o seu nome? Júlia. Júlia. Dona Júlia está em estágio intermediário da doença. Ela depende de ajuda para as tarefas mais básicas como a higiene pessoal. A perda de memória ainda não apagou as lembranças mais antigas. Eu nasci no dia 25 de dezembro. No dia 25 de dezembro? Dia de Natal. De que ano? A senhora lembra? 25 de dezembro de 1928. Olha só, um cantinho só seu. Tem aqui meus brinquinhos. Esse eu não sei o que é. Eu fico meio confusa. É chato ficar assim confusa. Eu não gosto. O Alzheimer destrói as funções do cérebro e não tem cura. Aos poucos, o paciente vai perdendo a memória, a noção de tempo e de espaço. No estágio mais avançado, perde a capacidade de andar e de se alimentar. Eu quero saber direitinho o que eu faço, onde eu vivo, como eu moro. Eu quero saber tudo. O enfeite dela é o chinelinho, sabe? Assim, isso que eu fico triste. Porque nunca fez isso, sabe? Colocar como chinelo no enfeite. Ele era bem inteligente, sabe? Ela jamais faria isso. Isso aqui é um pregador de roupa. Os funcionários desse abrigo para idosos da Zona Leste de São Paulo conhecem as condições de vida de Dona Rosa. Bem, aqui está o relatório que foi escrito pela funcionária do Lar Vicentino que esteve visitando a Dona Rosa. Dona Rosa é dócil, gentil, quase infantil. Apresenta um quadro de confusão mental. Lembra de ter filhos, mas não sabe onde estão. Chama a atenção a sujeira da casa. O acúmulo de roupas, ratazanas, aranhas e escorpiões. Está fraca e doente. Constatamos diabetes, sem controle e medicação. O abrigo tem capacidade para 40 pessoas e na lista de espera há 90. Dona Rosa já foi chamada para morar aqui, mas não quis sair de casa. Entre os internos, 28 são mulheres, 10 homens, com a capacidade de 40, há 2 vagas. Neste momento, está sendo feito um processo de seleção. Nós vamos acompanhar. Ali, no alto, é a favela Sapolândia, onde mora a Dona Rosa. Então, o seu João é um vizinho dela. O seu João está no processo de seleção do Lar Vicentino. Quer voltar, quer ir ficar com a gente lá na instituição? Eu não sei, eu vou. Aí tem que ver, né? Onde estão seus filhos? Tá por aí. Por que o senhor não mora com os filhos? Porque não dá certo. Não dá certo. Já tentou? Já. Por que o senhor guarda tudo aí? Não, porque o rapaz tá guardando, tá juntando aqui. Para reciclagem? Olha, ele junta lá embaixo e junta aqui. E ele consegue administrar o próprio remédio? Ele toma, mas não toma nos horários certos. O que o senhor acha da sua vida, seu João? Eu não sei. Aí sim eu não sei nada. Quem é que sabe da sua vida? Não sei nada. Interessante, né, Apolinário, como a casa do seu João é parecida com a casa da Dona Rosa. É um cubículo, é um pequeno cômodo, sem janela, também paredes muito úmidas. Como é que o senhor está aqui? De água, seu João? Então ele tem sim o perfil que o lar atende, né? E aí nós estamos em avaliação, pedimos para que a filha aguardasse até a próxima semana para a gente poder definir, analisar e comparar com os outros casos. Isso, exatamente. A senhora gostaria de ir para um abrigo ou uma casa de repouso? Eu vou ter minha casinha mesmo. Assim como o seu João, Dona Rosa também não quer sair de casa. A única maneira de interná-la depende de uma autorização da Justiça. Os vizinhos da Dona Rosa pediram ajuda aqui no Centro de Referência de Assistência Social, mas não conseguiram nada. O caso dela está no Ministério Público, está com a promotoria. Sabemos. Já há quase 2 anos. Sim. Porque ela não tem documentação. Nós já pedimos uma pesquisa no Instituto de Identificação. Eles já vieram até aqui, coletaram digitais, não acharam parentes, familiares, ninguém. Documentos? Nada de documento.
5 dias depois, essa é a nossa segunda tentativa de falar com o promotor Ricardo Augusto Montemor. Qual é a dificuldade de tentar localizar o registro do nascimento? É a maior dificuldade, porque você não pode criar uma identidade para uma pessoa sem antes esgotar todas as tentativas de localizar o registro do nascimento original. Então o senhor espera uma decisão do juízo a respeito desse pedido. Há quanto tempo o senhor fez esse pedido? Mês passado. Mês passado. E quando deve receber a resposta? Eu imagino que mais uns 10, 15 dias. Bom, esse prédio aqui atrás de mim é um hotel residência para a terceira idade. Uma das casas de repouso mais luxuosas de São Paulo. Vamos conhecer. Uma das atividades aqui no hotel é a hidroginástica. Em piscina aquecida. Quase todos os hóspedes que conhecemos têm mais de 80 anos. Vou fazer 87 e agora dia 4. Então, 87, 90. Esse aí é o seu companheiro? É. Esse bonequinho aqui. O seu horário é às 3 horas. Isso. Esse aqui é o cabeleireiro. Como é que ficou? Ótimo. Deixa eu ver. Oi, dona Alba. Pode entrar aí um minutinho? Dona Alba tem 85 anos e é mãe de 6 filhos. A senhora trabalhava com o quê? Com nada, com família. Com família? Tive 5 filhos e uma filha. É 6. mesmo? É, foi bastante trabalho, vou te contar. Dona Érica está aqui há poucos meses. A senhora tocou a vida inteira? Olha, eu já toquei muito nessa, né? Desde 12 anos eu já comecei a estudar. E depois entrei numa orquestra de amadores. Ela tem 2 filhos e resolveu vir para cá por opção, depois de se machucar sozinha em casa. Eu disse, não, eu tenho que fazer isso por eles, né? Para eles ficarem sossegados. Pode entrar, dona Sarita? Bom Dona dia. Sarita, 82 anos, 3 filhos e 9 netos, faz questão de deixar claro. Não sou abandonada, muito pelo contrário. Eu tive que convencer a minha família que era bom eu morar aqui, porque eu estou protegida, cuidada e independente, como eu sempre fui. Vocês podem então decorar os próprios? Cada um pode decorar, fazer o que quiser. O que é meu que eu trouxe, esse sofá, essa cadeirinha de balanço e a escrivaninha minha que tem 60 anos, né? É Desde mesmo? que eu casei. Olá, Dona Idê. Oi. Dona Idê comemorou 80 anos na semana passada e, como muitos hóspedes, cuida da própria vida financeira. A senhora que vai fazer o pagamento da mensalidade hoje? Pois é. Estão comprando, não precisa. Posso acompanhar? Pode. Ah, tá vendo? Material de aula de artesanato, R$30. Tem o refrigerante do bar, que a gente pede, às vezes, para almoço. A farmácia, alimentação e a mensalidade que vem a ser o quarto com o apartamento. Como é que a senhora faz? A senhora tem uma Não, eu tenho a pensão do marido, né? Eu sou viúva. E tem os aluguéis que também ajudam. Seu Délio, tem pessoas que chamam a pagar quanto aqui? Qual é o valor máximo? Olha, tem pessoas que pagam 15 mil reais, mas aí tem uma ajuda maior da enfermagem, né? Porque são pessoas mais dependentes, né? 11 mil? O cheque tem fundo, viu? Ah, senão eles me põem pra fora. Não vai voltar. Nunca voltou, né, Délio? Ela tem ciência que tem Alzheimer? Não, eu não vou deixar ela saber. Eu vou fazer de tudo pra ela nunca saber. Conheci Pérola num grupo de apoio. Ela descobriu há 3 meses que a mãe tem Alzheimer. E esse não é o primeiro caso na família. Aqui quem são? Meu pai e minha mãe. A senhora parece com ela. Com a minha mãe, com a minha avó. A senhora parece com a Que sua tem o mãe. mesmo problema. Aqui, ó, eu quero por aqui. Você se preocupa com isso? Com certeza, né?
A origem da doença ainda é desconhecida, mas acredita-se que em 10% dos casos o Alzheimer é transmitido dos pais para os filhos. Conta pra ela que você já trabalhou com o Jânio Quadros. A senhora era secretária? Eu estava como secretária, mas eu não fazia só de secretária. Mas eu fazia vários serviços. Eu não gostava muito daquilo, não. Aí eu voltava para casa assim, meio aborrecida, sabe assim. E a igreja do Coração de Jesus ficava perto da minha casa. E quando era domingo eu ia passear com o cachorro. Passeava e vinha outra vez para casa. Por que eu contei isso para você? Dona Júlia trabalhou no setor de contabilidade do governo do estado de São Paulo na década de 50. Depois passou a organizar eventos culturais e congressos na área de saúde. Mesmo jovem, tinha preocupação em não perder a memória. Então, a vida toda, ela, né, mamãe? Palavra cruzada, remédio para memória, assim, sabe? Essas coisas comuns, assim, de medicamento, ia no geriatra constantemente para memória, essas coisas assim, sabe? De preocupação. Então, eu fico muito triste com essa situação agora, entende? Não faz mal, não. Eu não vou esquecer das coisas. Eu vou lembrar, assim. Não faz mal, não. Fica assim. Eu vou lembrar. Eu tô voltando à casa da Pérola e da Dona Júlia para passar mais um dia com elas. Hoje elas têm a ajuda de uma cuidadora profissional. Prazer. Tudo bem? Tudo bem. Olá. Eu já conheço você de algum lugar? A senhora me conhece, eu sou sua amiga. E o nosso escritório para você? Cuidado com essa escada, porque essa escada é traiçoeira. Mas a senhora vai subir por aí mesmo? Venha. Ah, que universo colorido. Quanta coisa tem aqui, né? Pérola mantém um ateliê no andar de cima da casa. Às vezes eu estou trabalhando e ela sobe para falar de uma coisa que não tem nada a ver, sabe? E daí eu fico desconcentra. A cuidadora vem dia sim, dia não e ganha R$ 1.200 por mês. Mas se eu pudesse, eu teria duas. Mas o custo fica muito alto, porque os remédios dela são muito altos. No começo ela não me aceitava. Nossa, foi muito difícil ela me aceitar. Aí eu várias vezes voltei pra casa, né? Várias vezes ela empurrou a porta, me jogou pra fora, não queria saber. Sumiu alguma coisa dela. Peraí. O que foi? Vai procurar. Não, eu não quero atenção. Eu quero... Não, lá, vamos procurar. O que a senhora está procurando? Não, eu quero a Ana. Ana é a empregada doméstica. Ana! Onde você está? Vem aqui na escada. O que eu quero, Ana? Agora já esqueci o que eu quero. Ela estava bem sorridente, estava toda receptiva, né? É assim. A alteração de humor é um dos sintomas do Alzheimer. Por mais que eu a ame, é muito cansativo ficar ao lado dela 24 horas. Por mais que eu a ame, é muito cansativo. Na sua cabeça não passa a possibilidade de interná-la? Eu não internaria. Eu não internaria porque eu acho que eu estaria cortando a minha missão. Bom dia, vamos lá. Vamos lá então, bom dia, Anilda. Ela é uma das camareiras aqui do hotel. A gente vai acompanhar um pouquinho o trabalho dela hoje. Licença. Licença, seu Nelson. Posso ajeitar o prato do celular? É rapidinho, tá? Seu Nelson costuma ser muito exigente, Nilda? Não, ele só não gosta que limpa. Ele é desconfiado. Ele fica. Aí enquanto você não sai de lá de dentro, ele não sossega. Vamos deixar pra O que dá mais trabalho na profissão de vocês? Pode falar que tem sim, não tem nada. Cada hóspede é um sistema, né? Tem hóspedes que são mais, mais fáceis de lidar e já tem outros que são um pouquinho mais difíceis de lidar. Então você tem que ter aquele jeito, aquela paciência de chegar e explicar
ficar. Eles costumam reclamar de quê exatamente? O que eles mais reclamam? Porque eles querem ficar no quarto, né? Então eles não querem que a gente fique limpando com eles lá dentro, né? Licença, seu Dóri. Licença, Luciana. Seu O remedinho. enfermeiro Anderson chega a distribuir de 150 a 200 comprimidos por dia para os hóspedes. Tem hóspede que chega a tomar entre o dia e a noite até 15. 15? Comprimidos. Muitos hóspedes tomam antidepressivo? A maioria. A maioria toma? Por que será? A maioria das patologias são Alzheimer, então eu acho para acalmar também. Eu adianto o café de alguns hóspedes que descem, eu tiro a amostra do café da manhã, abasteço a máquina de café. Marisa trabalha há 8 anos como copeira do hotel. Bom dia, bem. Já trago seu suco. Dona Nilza, a senhora já foi atendida? Não, né, meu amor? Eu vou fazer seu pratinho, tá? Dona Renata, vamos lá que eu sirvo a senhora. Hoje tem um suco que você gosta, uva. Diane, coloca ali no lugar do senhor Abel pra mim, por favor. Tá, já vou te ajudar, só um minutinho. Eles são muito exigentes, Marisa? Eles questionam, às vezes, várias coisas sobre o cardápio, eles querem saber como que é feito, se é carne de primeira, enfim. Não tem um hóspede que fala assim, olha, eu não fui criada comendo arroz e feijão. Eu só gosto disso, disso e disso. Eu falo, nossa, vocês são muito chiques. Marisa conta que no começo, uma das maiores dificuldades era lidar com doenças como o Alzheimer. Porque às vezes eu achava que era por eles quererem mesmo, né, assim, ficar agressivo. Às vezes dizer coisas assim que eu me assustava, mas depois eu fui vendo que não é. Que é devido à enfermidade mesmo de cada um, né? No próximo bloco, a doença que aproximou pai e filha. Minha prioridade é ficar com ele, porque eu sei que uma hora essa fase vai acabar. E eu vou perder esse contato que eu tenho, não quero perder isso. Porque eu nunca tive isso. Hoje nós vamos no shopping. O dia de lazer dos hóspedes de um hotel para idosos. Olha aqui, dona Nilza. Um Malbec argentino, olha. Daqui a pouco, no Profissão Repórter. Tudo bem? Tá fazendo? Pode entrar. Posso entrar? Licença. Nessa casa moram a Sueli e o pai, de 81 anos. Imagina. Ele já tá de pé. Ele tá aqui pro trabalho. Olá. Ó, visita. Licença. Tudo bem com o senhor? Poxa vida. Que prazer. Seu Silvio foi diagnosticado com Alzheimer há 2 anos. O senhor tá bem? Tá tudo na véspera. A gente falou pra língua, mas depois engrena. Para conseguir lidar com a doença, Sueli foi buscar ajuda no grupo de apoio a cuidadores. A gente sozinha não é 1000, a gente não dá conta, né? Eu não tenho irmão para negociar a conversa, né? Eu sou filha única. Ele já vinha apresentando comportamentos estranhos, né? A nossa relação era bem difícil. Até eu entender o que estava acontecendo, né? Que ele tinha uma doença, que ele tinha demência e aí não dava mais para brigar com a doença, né? Tudo isso daqui, né? Tudo isso aí. Apesar do Alzheimer não ter cura, o tratamento é importante para retardar o avanço da doença. Vai, agora. A pilha de remédios de Sueli é quase tão grande quanto a do pai. Seu tratamento é para o quê, Sueli? Eu tive depressão no início da doença. Eu fiquei completamente perdida e apavorada. Ele estava muito agressivo, ele ficou muito descontrolado. Eu dormia com a porta do quarto trancada, pra você ter uma ideia, porque eu tinha medo que ele me matasse. Então vamos lá? Escovar o dente? Então vem. Ai. Vamos. Tirar a minha. Tó. Aqui. Isso. Vem cá. Vai. Põe a mão aqui. Pega a água. Põe na boca. Cospe. Cospe. Joga a água fora. Cospe. Isso. Cadê seu boneco? E agora? E agora? Pronto. Ainda bem. A gente tinha uma relação muito afastada,
né? Hoje, mesmo na relação de toque mesmo, né? Então isso foi uma barreira que se quebrou, foi uma coisa muito boa que aconteceu. No meio de toda essa crueldade da doença, né? Hoje a gente consegue se beijar, se abraçar, brincar. Sempre que sai de casa, Sueli se lembra do que o pai era capaz de fazer. Tudo isso ele fazia da cabeça dele. Ele olhava o desenho e fazia a escala. Impressionante. É incrível, né? Isso foi o trabalho dele uma vida inteira. Ele fazia como hobby, né? Muito legal. Há 2 anos, seu Silvio passa o dia no asilo, mas a filha não pensa em interná-lo. Nesse momento, a prioridade é ficar com ele, porque eu sei que uma hora essa fase vai acabar, né? E eu vou perder esse contato que eu tenho, não quero perder isso, porque eu nunca tive isso. Uma hora ele não vai mais me reconhecer. Aí, vai fazer menos diferença pra ele não vir pra cá. E pra mim vai ser muito dolorido. Então eu tô tentando aproveitar o que tem de bom o máximo possível. Chegamos. Muito bem. Vamos lá? Então vai. Comportado, hein? Vamos lá, seu Silvio. Seu Silvio fica no asilo. É mais tarde. Eu sigo com Sueli para o trabalho dela. A primeira semana era novidade, então ele achou legal. Acho que nem na escola, né? Depois, ele não queria mais, ele queria trabalhar comigo. Virou Michel, ele fala que ele não quer mais. Que porcaria, agora eu vou ficar aí. Bom dia! Então, aqui é o meu trabalho. Eu dou aula de Pilates. Mas tem uma parte administrativa e organizacional que eu faço também. Sim, me dá uma segurança, né, com a cabeça livre para poder raciocinar as coisas do trabalho, né, para poder ter uma clareza. Isso, vai dar uma soltada. Enquanto a Sueli trabalha aqui, eu vou voltar lá pra casa de repouso pra ver como é que o pai dela tá. Sueli, até mais. Tchau, tchau, obrigada. Tudo bem, seu Silvio? Encontro seu Silvio sentado numa poltrona. Ele passa horas no mesmo lugar sem interagir com ninguém. Só se levanta para comer e volta a sentar. E é só quando a filha volta no fim do dia que seu Silvio se transforma. Gente, como levanta rapidinho pra ir embora. Vi. E aí? Zé Picolé? Tudo certo? Você se comportou bem? Foi? Sentou na cadeira certa. Hoje tá tudo certo. Não foi não? Ai, que gostoso. Dos 36 idosos que ficam internados aqui, seu Silvio é o único que vai embora com a filha. Parece que já tem uma van preparada aqui. O ator Paulo Castelli é sócio do Hotel para Idosos. Ele acompanha um grupo de 7 pessoas que vai passear no shopping. Então, Paulo, qual a programação hoje? Bom, hoje nós vamos no shopping. Ao shopping. Comprar umas coisinhas que elas precisam e passear, né? O principal motivo é circular, ver as vitrines, tomar um cafezinho, comer umas coisinhas gostosas. Tá certo. Luciana, aqui. Bom dia. Bom dia. Aqui. Alba, bom dia, Alba. Como vai? Tudo bom? Olá. Meu sapato. Olha aqui, dona Didi, um Malbec argentino, olha que beleza. Não trouxe a bolsa, dona Dídia? Estão gostando do passeio? Tá ótimo. Bem-vinda, pensei que você ia ficar. Não. Será que dá para dar um passeio com isso aí? O que será acha uma festa? A pessoa anda bem com isso. Sim, bem confortável. Achou muito alto, Alba? Eu acho. Um tropeção aí vai de... Não, Vamos voltar
voltar pro hotel. Tá certo. Se divertiram, já compraram, tomaram café, circularam por aí, agora vamos voltar pro almoço. Vou deixar aqui, ó. Hoje, como é sábado, é o dia que os hóspedes mais costumam receber visitas. Mas aparentemente, até agora, não tem nenhuma família aqui no almoço. No salão de beleza, Dona Alba recebe de surpresa a visita da filha. Ah, olha quem tá aqui, ó. Meu amor, o que eu vou te ver hoje, minha mamãe? Meu amor, querida, te ver. Eu tô fazendo as unhas, meu coelho. Tudo bom, mãe? Tudo bem. Ah, é a mãe da senhora? É. Ah, olha só. Tudo bom? Que prazer, gatinho aqui. Tudo bom? Já tá acabando? Não, pode sentar, E onde ela aprendeu a ser assim tão elegante? Ah, acho que ela nasceu assim. É. Tomei banho, troquei de roupa. É. Tá com cara de festa, pois é, pra mim todo dia é uma festa. Agora ela fala também muito do marido, fala muito também do pai, da mãe. Como é que você lida assim com isso? Ah, eu acho assim, as pessoas existem para sempre dentro da gente. Então, não, né, o afeto não muda nunca. O ano que vem vou fazer 100 anos. A minha irmã, acima de mim, já fez 103 anos. 103 anos? É. Genética boa da família. Ah, é. Meu pai tinha muito carinho, muito cuidado conosco. Ela não para. Bom, pessoal, então a gente pode ver aí nesse vídeo, né, traços de pacientes que têm Alzheimer, né, bem explicativo, peço que vocês visualizem ele com bastante atenção. Bom, então a demência é uma síndrome clínica, né, que onde ocorre um decréscimo da função cognitiva. O que é a função cognitiva? É a parte de conseguir interpretar alguma coisa. Antigamente, né, as pessoas falavam o quê? Que a pessoa idosa ela estava esclerosando, está tão velho que já está esclerosando. Esse termo tem entrado em desuso, né? Então a gente utiliza atualmente o termo de demência. É natural ocorrer uma certa demência com o passar do tempo. A demência principal que a gente mais vê na atualidade é o Alzheimer. Quais são os fatores de risco, né, e a epidemiologia do Alzheimer? O que mais ocorre, né, os mais importantes, é o aumento da idade e a história familiar. Ou seja, quem tem pai, mãe, vovô que tiveram Alzheimer tem mais chance de ter Alzheimer. Ele acomete com mais frequência pessoas acima de 85 anos, né? E essa frequência aumenta a cada década de vida. Então, a cada 10 anos aumenta ainda mais a frequência de ser acometido com Alzheimer. É mais frequente também em sexo feminino, até porque as mulheres ela têm uma expectativa de vida maior do que a dos homens. E é mais comum também em pessoas de escolaridades inferiores, ou seja, que não tem tanto, digamos assim, bagagem cognitiva. E o diabetes, ela aumenta o risco também da demência de Alzheimer. Colesterol aumentado, hipertensão arterial, ácido fólico baixo, pouca ingesta de frutas, sedentarismo, também são fatores de risco para o aparecimento de doença de Alzheimer. Quais são os tipos de demência? A gente tem demências degenerativas, demências vasculares, demências infecciosas, demências metabólicas e nutricionais, demências tóxicas, neoplásicas e ainda outras demências. As mais comuns que a gente vai estar vendo, que acontece com o idoso, são demências degenerativas, principalmente a de Alzheimer, o mal de Parkinson, essa enfermidade de Pick, onde ocorre uma concentração muito alta de proteínas nos neurônios e acaba interferindo na questão cognitiva. Também é muito comum infecciosas, né, principalmente associada à AIDS, né, metabólicas associadas à insuficiência renal e até mesmo deficiência de vitaminas, hipo e hipertiroidismo, e também
tóxicas e neoplásicas, né? As tóxicas principalmente pelo abuso de medicamentos mesmo da farmácia ou de drogarias, porque os idosos costumam utilizar vários medicamentos e alguns podem provocar efeitos colaterais como demências, e algumas também neoplásicas, né? Por exemplo, tumores cerebrais. Quais são os fatores que contribuem para o risco de demência? Idade, né? Doenças cerebrais como, por exemplo, o acidente vascular encefálico, polifarmácia, o uso de diversos medicamentos pelo idoso, síndrome. Eu acho que eu tenho que dormir e terminar de gravar amanhã. Mas vamos lá, vamos continuar até onde der. Síndrome da imobilidade, alteração da visão e da audição e também alguns fatores psicossociais, né? Então, como reduzir os riscos de vir desenvolver demência? Primeira coisa, evitar os maus hábitos. Quais são esses maus hábitos? O uso de drogas, né, cigarro, exercício físico, ativar o cérebro. Então, sempre é interessante que esteja fazendo coisas novas, fazendo um quebra-cabeça, um caça-palavras, alimentação saudável, vida social ativa, não agora, né, que nós estamos em isolamento social, né, estamos em épocas de pandemia, utilizar medidas de segurança para evitar bater a cabeça, né, quedas, e sempre, gente, o controle da saúde. Observar a pressão arterial, colesterol, glicemia, controle de peso, né, manter sempre dentro da normalidade as medidas antropométricas. Quais são as consequências da demência? Primeira coisa, perda de memória, principalmente memória recente. A pessoa que tem demência, ela vai lembrar de coisas que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás, mas ela não lembra de coisas que acabou de fazer. Diminuição de capacidade funcional e até perda de habilidades verbais. Às vezes o idoso, ele quer falar alguma coisa e ele começa a falar e ele esquece o que ele estava falando. Ou ainda, ele começa a falar e aí ele não consegue concluir, ele esquece a palavra que ele quer falar, que ele quer usar, ou ele usa uma palavra totalmente diferente, que não faz sentido para aquele momento. Quais são os tratamentos da demência? O principal objetivo do tratamento é o quê? Controlar os sintomas, porque é uma doença que não tem cura, né? Então, algumas pessoas precisam ser até internadas por um curto espaço de tempo, né? Ou mesmo o tratamento vai depender do que está causando a demência, né? Então, vai ser de acordo com o tipo de demência. Por exemplo, eu posso ter medicamentos anticolinesterásicos, né? Como, por exemplo, a rivastigmina, que é muito utilizada, a donezepila. Posso utilizar a memantina. A memantina ela vai diminuir os sintomas da doença. A memantina ela é muito utilizada em pacientes com Alzheimer. Posso utilizar ainda antipsicóticos, né? Os antipsicóticos, ele vai evitar muito a questão do tratamento daquele idoso, que ele é agitado, que tem delírio, que tem alucinação. Os antipsicóticos mais utilizados são a quetiapina, né? E a risperidona, principalmente a risperidona. E ainda ansiolíticos, para controlar a ansiedade e dormir, como por exemplo o alprazolam, o zolpidem, além de antidepressivos para estabilizar o humor e emoções. Muito utilizado aqui, principalmente a sertralina. Então esses medicamentos eles podem ser tanto sintomáticos, né, como também estabilizadores, mas não são curativos, porque a demência ela não tem cura, ela tem apenas tratamento. Os fatores que prejudicam a memória, principalmente, são o uso de medicamentos, abuso de álcool, doenças silenciosas, estresse, preocupação, depressão, perda de interesse no dia a dia, problemas de visão e audição. Quais são as estratégias para a melhora do paciente? Ambiente favorável, importância do elogio para todas as respostas, tudo que o paciente te falar, o paciente idoso demente te falar, você elogiar, nossa, muito bem, seu João. Importância da combinação de impulsos auditivos e visuais para facilitar a compreensão desse idoso, importância do aprendizado ativo, as tarefas a serem aprendidas devem ser significativas, sempre levar o idoso ao médico e encaminhamento a outros profissionais da equipe multidisciplinar, sempre que necessário. A demência do tipo Alzheimer, ela tem um início lento, insidioso, né? E olha o que acontece. A gente tem um afilamento do córtex. Aqui eu tenho um corte do cérebro, tá? Então aqui eu tenho um cérebro normal, tá vendo? O córtex é essa partezinha aqui que fica cobrindo essa massa branca aqui, digamos assim,
do cérebro. No caso do paciente que tem Alzheimer, olha o que acontece com o córtex, ele fica mais fininho, né? E os ventrículos cerebrais, eles se dilatam, né? Olha aqui as células cerebrais normais e as células cerebrais lesadas, como ficam. Os sintomas, né? Vocês conhecem bem, principalmente quem já trabalha com pacientes idosos, principalmente amnésia de coisas recentes. Por exemplo, o doente diz aqueles grãozinhos brancos com aqueles bagulhinhos marrons, né, que quer dizer arroz com feijão, ele não lembra de falar arroz com feijão. Diminuição da função visoespacial, né, ele se perde com facilidade, não reconhece lugares como, por exemplo, a sua casa, o seu próprio quarto, tem dificuldade de julgamento, ele não tem noção mais do que é certo ou o que é errado, gosta de usar termos vagos, coisa, isso, repetição de frases e palavras e até histórias, dificuldade de compreensão e alterações comportamentais. Quando tem alterações comportamentais, a gente vai utilizar algum ansiolítico, como por exemplo, medicamentos antipsicóticos, né? Ou até mesmo ansiolíticos. No caso, quando apresenta agitação, utiliza principalmente a risperidona. E também pode ter impulsos sexuais aumentados, principalmente no sexo masculino. Como é feito o diagnóstico do Alzheimer? Principalmente, gente, a parte clínica, né? Depois observa a questão da neuroimagem, para ver se realmente é um Alzheimer. Por que a neuroimagem? Porque na neuroimagem eu vou conseguir identificar isso daqui, ó. Quando eu faço uma tomografia, eu consigo visualizar isso daqui e consigo confirmar se o paciente tem Alzheimer ou se é algum outro tipo de demência. Quais são os principais sintomas do Alzheimer? Problema de memória, distúrbios cognitivos, desorientação espaço-temporal, ou seja, ele não consegue, se perde com facilidade, às vezes não consegue reconhecer seu próprio quarto, sua própria casa, déficit de habilidades comunicativas e também tem alterações de humor e de personalidade. Amanhã a gente começa a falar sobre a comunicação com a pessoa idosa. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha aí. E fica como atividade que vocês coloquem 5 dicas de como se comunicar de forma eficaz com a pessoa idosa, tá bom? Até amanhã. Amanhã eu vou encaminhar agora mesmo para vocês essa aula. E aí depois qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Obrigada!